Ok. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Boa tarde. Boa tarde não, amar, é boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje a live promete, tá? Hoje vai ser uma live do coração de Deus. Então, se você puder me ajudar, vai nessa asa delta aqui do lado, faz igual eu tô fazendo agora, ó. Manda para todos os seus amigos, para que eles possam então aproveitar e saborear das graças que serão derramadas hoje na vida de cada um de nós. Amém? Manda lá para as pessoas para que nós possamos hoje entrar aí nesta live que será abençoada, né? Eu e Raquel Venturini temos tantas coisas para partilhar com vocês, temos tantas coisas abençoadas para dizer para vocês, falar daquilo que Deus fez conosco, falar das experiências maravilhosas que vivemos durante anos na igreja, que nós estamos aqui até hoje, gente. É tão maravilhoso poder dizer, gente, nós estamos aqui, nós sobrevivemos a toda aquela loucura que era viver sem conhecimento algum, dando um escândalo todo, na minha parte, né, por exemplo. Eu, por exemplo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Diga aí pra mim se tá tudo certo, se tá ouvindo bem. Deixa eu mudar esse negócio aqui. Aí. Vamos mudar de novo. Ótimo, Raquel, já está postas aqui. Já vou. Peraí. Quase que eu deixei de seguir a Raquel, porque eu sou doido. Aí ela mandou o convite. Não, mandou não. Peraí que eu vou mandar um convitinho pra você, Raquel. De Deus. Sejam todos bem-vindos nessa live. Acho não. Deus fará grandes coisas. Minha irmã, louvado seja Fala, meu Deus. irmão. Que saudade de ti, gata. Eu também. Você tá tão perto e tão longe, né? Pois é, agora eu tô mais pertinho um pouquinho, mas Verdade. louvado seja Deus. Como é Louvado que tá a seja Deus. garotada, a família? Tá aqui, graças a Deus, uma casa feliz, cheia de Amém. criança. Você sabe que eu sou uma pessoa meio parafuso solto, então me lembra aí como é que é o tema, só para mim colocar aqui. Eu Tema: a esqueci completamente. castidade para todos os estados de vida. Castidade para todos. Peraí. Os estados de De vida. vida. Amém. Deixa eu fixar ele aqui. Cidade para todos os estados de vida. Fixar comentário. Amém. Isso. Amiga, vamos começar com uma Ave Maria em nome do Pai, do Tá bom. Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Glória a Deus. Que Glória a bom. Deus. Irmão, quando eu pensei em chamar você, eu pensei com muita alegria no meu coração, porque existem muitas coisas que a vida nos oferece no decorrer desses anos. Eu lembro de você quando você deu um testemunho no grupo de oração Espírito Santo. Você tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, se eu não me engano. E foi tão maravilhoso. E você já tinha muito mais discernimento, né? Eu estava do que eu. E eu quero partilhar uma coisa muito boa que eu aprendi com o seu digníssimo esposo, Rafael Venturini. Eu quero falar isso de novo aqui, porque é uma coisa que a gente precisa aprender, escutar a verdade de Deus e mudar os sentidos, mudar as situações da nossa vida. Eu me lembro que eu fui no ensaio, nós íamos cantar em algum lugar, não sei se foi no Éfata, e Rafael, eu entrei no carro dele e a gente foi conversando, ele falou assim, eu preciso falar com você. Ele falou, pode... Rapaz, mas ele me sentou o pau, né? Ô, mas não tô te entendendo.
você veio da toca tão bem, né? Tão equilibrado. O que que aconteceu? O que que aconteceu? E eu fiquei calado, né? Na hora a gente fica assim, mas um pouquinho com raiva, porque a gente é um pouco orgulhoso. E aí depois eu falei assim, eu só lembro de ter falado disso, você tem razão. Porque eu sei reconhecer quando eu não estou bem, sabe? Isso não é humildade, não. Isso é a minha necessidade de me converter. Então eu disse para ele assim, beleza, vou pensar nisso. Isso foi tão bom para mim, isso foi tão... Porque não adianta pregar para as pessoas que eu vivo a castidade se as minhas brincadeiras são estranhas, se as minhas atitudes são contraditórias. Aí ele me amou naquele momento. Eu louvo a Deus pelos meus amigos, tanto Yuri, o Duyu, você tem toda a liberdade de me... Eu preciso crescer a cada dia, né? E ontem na live com os meninos, na live dos hereges, né? Esse nome é bem chamativo. Eu tava ouvindo eles, mas eu estava viajando nesse dia e dizer louvado seja Deus, porque Deus coloca pessoas castas na vida da gente. Isso é um sinal de castidade, porque castidade não é só me coabitar com outro homem, não é só você, enfim. A castidade está no olhar, no falar, no agir, né? E esse agir de Deus na vida do Rafael Venturini me trouxe a graça do equilíbrio. E aí eu entendi, foi como uma chama. Peraí, eu preciso mudar. E eu só quero agradecer ao seu marido e eu tenho certeza que, eu não sei se ele está nos ouvindo, mas ouvirá depois. Muito obrigado. Bom, dentro do nosso tema de hoje é a castidade, tanto na minha vida, na tendência homossexual, quanto na sua vida de casada, né? A gente vai destrinchar isso um pouco para as pessoas, porque por mais que seja um pouco, você sempre fala sobre isso, eu preciso falar isso. Muitas pessoas na igreja conhecem Jesus de ouvir a gente falar, mas não conhecem Jesus de com ele andar. E a primeira coisa que Jesus me pediu foi a mais dolorosa, que foi ter que viver, entre aspas, sozinho, até que a morte chega a mim e diga, vamos embora, está na hora, né? Isso é uma graça, isso é um presente. E o catecismo vai dizer uma coisa tão linda sobre isso, né? Olha que lindo isso. No parágrafo 2347, vai dizer assim, a castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo. Olha como é que tem tudo a ver. Desenvolvido entre pessoas do mesmo sexo ou sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todos e conduz a uma comunhão espiritual. Então, já quero começar essa live dizendo que a nossa amizade seja para o nosso crescimento, né? E para as pessoas que não te conhecem, né, eu queria que você se apresentasse. Para vocês, seguidores da Raquel, meu nome é Omar, estou na caminhada há 28 anos, tenho tendência à homossexualidade, luto em favor da castidade há 28 anos, com a graça de Deus. Raquel, esteja à vontade para começar. Obrigada, Omar. Primeiro pelo convite, meu irmão, saudade de você. Eu me chamo Raquel Venturini, sou casada há 15 anos e meio, tenho 4 filhos, uma de 13, um de 7, um de 4 e um de 1 ano e 4 meses. O último, por enquanto, chamado João. Estou, graças ao bom Deus, lutando pela santidade desde os meus 12 anos de idade, quando tive o meu primeiro encontro com Cristo, apesar de ter a grande graça de ter nascido em berço católico. Nasci em berço católico, fui criada para ser católica, graças ao bom Deus. Tenho certeza de que essa foi a maior graça que Deus me deu nessa terra. Então, fui batizada desde sempre. Tive uma avó muito mariana, que me ensinou a ser devota de Nossa Senhora. Foi com a minha avó que eu aprendi a rezar o Santo Anjo do Senhor, a Ave Maria. E uma mãe também muito devota de Nossa Senhora. Na minha casa tinha, em todo lugar quase, tem uma imagem de Nossa Senhora. E desde os 14 anos, chamada a exercer o ministério da pregação. Então, já estou com 42 anos, de pregadora do Evangelho, já tenho 28 anos, graças a Deus. Num caminho crescente de conhecimento, né?
Não comecei a pregar com o conhecimento que tenho hoje e espero amanhã dizer que também não preguei ontem com o conhecimento que tenho hoje, porque espero Amém. crescer todos os dias. Verdade. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, Omar, e graças ao bom Deus, esse breve testemunho que você deu aí pode trazer para o nosso coração uma clareza daquilo que de fato é castidade. Porque há um entendimento equivocado na grande maioria dos cristãos católicos de achar que castidade é abstinência de sexo. E isso não é o pensamento correto. O próprio catecismo da igreja vai nos dizer que a castidade significa a integração da sexualidade, a integração correta da sexualidade na pessoa, com isso, a unidade do homem interior com seu ser corporal e espiritual. Então, as pessoas acham, e é interessante, eu estou falando das pessoas aqui, mas eu confesso para você que eu vivi muito tempo da minha vida acreditando que castidade era ausência de sexo. E esse conhecimento limitado nos impede de viver na integridade essa virtude, né? Essa virtude que é a castidade. Então, a gente precisa caminhar para entender que a castidade, ela é a pureza, a virtude da pureza em exercício. Então, e eu falo isso aqui para vocês com toda clareza. Eu namorei o Rafael, eu estou casada há 15 anos e meio, mas eu namorei por 3 anos e 10 meses. E eu já estava dentro da igreja, porque eu comecei a namorar Rafael com 24 anos, me casei com 27, 23 para 24, me casei com 27. Então, eu já estava dentro da igreja, eu já era pregadora do evangelho, eu era, de fato, uma cristã católica praticante, se é que existe esse termo, não existe, mas para que haja entendimento, estou Sim. dizendo. E eu não tive um namoro casto. E nunca tive relação sexual. E me casei virgem, mas eu não tive um namoro casto. Só que eu não tinha entendimento de que aquele namoro não era casto, porque na minha cabeça, simples e unicamente, a ausência de sexo fazia do meu namoro um namoro na castidade. Então, você veja como é limitado o nosso entendimento dessa virtude tão preciosa e que nos coloca num caminho de santidade tão lindo, porque diz o próprio catecismo da Igreja Católica que essa virtude é um dom de Deus, é uma graça de Deus que permite que o homem se revista da pureza de Cristo. Então eu posso estar namorando sem ter relação sexual e não ter um namoro casto. Eu posso estar casada e ter liberdade para ter relação sexual porque estou casada em santo matrimônio e não ter uma vida conjugal casta. Eu posso ser solteiro, hétero, e não ter relação sexual aqui ou ali, esporadicamente, mas também não estar vivendo a castidade. Porque a castidade é uma virtude que implica uma série de outras coisas para além da abstinência de sexo ou para os casados para uma relação sexual ativa. Porque se eu sou casada, e eu sou há 15 anos e meio, mas eu tenho dentro da minha realidade conjugal, eu tenho realidades, por exemplo, da pornografia, eu tenho a realidade da masturbação, eu tenho a realidade de uma relação sexual com anticoncepcionais ou com preservativos, eu tenho a realidade de uma relação sexual anal, eu não estou vivendo a castidade. Não há pureza no meu matrimônio. Sim. Então, esse caminho de castidade, ele é longo. O próprio catecismo vai dizer com tanta sabedoria, meu Deus, a castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. Então você veja bem, quando eu digo que eu não tive um namoro casto e não tive relação sexual com meu esposo, eu e Rafael, que hoje é meu esposo, nos casamos ambos virgens, sem ter relações sexuais. Que lindo, gente. Bonito. Mas nós tivemos um namoro que não era puro, só que eu não sabia. Entendo. Por quê? Porque, então, pelo fato de eu não saber, e veja bem como isso é precioso no nosso caminho espiritual. Como eu não sabia, a falta de entendimento tira dessa impureza vivida o pecado mortal, a condição do pecado mortal, porque se não há consciência, não há pecado mortal. Mas não exime de trazer para mim contaminações. Então,
Nós tivemos um início de casamento na vida conjugal onde nós tivemos que reaprender e que nos purificar para viver um santo matrimônio e em toda a realidade santa e casta que o matrimônio exige de nós. Então você veja bem, eu tive um namoro em que em alguns momentos nós tínhamos intimidades, apesar de não ter relação sexual, chamadas desordenadas, completamente Sim. desordenadas. Mas quando chegava no momento em que a gente tinha que decidir em ter uma relação ou não, a gente decidia não ter. Então a gente achava que estava tudo bem. E não havia Entendo. castidade ali. Não havia pureza ali. E Havia uma intenção de não ter relação sexual, mas não havia pureza. isso é uma realidade muito grande na igreja hoje, né? As pessoas acham que só o ato em si, eu não posso fazer o ato, mas as pessoas se bandiam, né? E podem quase chegar lá e depois falar, não, graças a Deus eu não pequei. Quando, na verdade, já estava pecando. Já está. Na verdade, né, é tão profundo isso que às vezes o pecado, às vezes não, na grande maioria das vezes o pecado começa no pensamento. Sim. Eu arquiteto uma situação toda no meu pensamento, porque o pensamento não é pecado, mas quando eu consinto com ele, aí ele se torna um pecado. Exatamente. Então, quando eu já visto uma roupa, sabendo que aquela roupa vai provocar uma excitação no meu namorado, eu pensei, eu consenti, eu vesti, o meu pensamento já virou um pecado, porque eu consenti com ele. Então, existiu ali, e eu tenho por mim, acredito que seja a sua intenção também, que a função dessa live, segundo a vontade de Deus, e está nos usando aqui, sendo nós tão pequeno, como um caminho de esclarecimento. De esclarecimento, não de condenação, não de colocar um peso. Você veja bem, recentemente eu estava rezando, né? Eu rezo todos os dias ao meio-dia, o Ângelus, e nós rezamos Sim. semana passada para que Deus nos livrasse do vício da pornografia. E eu fiz uma live falando sobre pornografia. E é, assim, uma coisa impressionante. Casais casados, vivendo o santo matrimônio, que fazem uso da pornografia. Não há castidade nesse matrimônio, porque a pornografia é um pecado contra a castidade. Sim. Ah, mas eu estou vendo, consumindo pornografia, mas o ato eu estou fazendo com a minha esposa, então eu não estou pecando. Está pecando. Não há castidade. Então a castidade é uma realidade profundíssima. A castidade é um desejo de amar a Deus profundamente e de, por amor a Deus, dominar aquilo que em mim é muito doloroso e é muito difícil. Mas, eu fico pensando assim, profundamente, como que as pessoas têm dificuldade de ver o profundíssimo amor de Deus em toda a educação que Ele faz por nós. O quanto é belo viver aquilo que Deus nos pede, não só vislumbrando a eternidade, mas o quanto é belo nessa vida. O quanto é belo nessa vida viver a pureza. Como é belo, hoje eu vejo como Deus tem me purificado nesses anos todos, nesse caminho espiritual. Como é belo ter uma amizade com um homem. E ter uma amizade pura. Como é belo chamar um homem de amigo. É claro que não sejamos incoerentes nem imprudentes. Como uma mulher casada, eu não tenho hoje amigos homens que não sejam amigos do meu marido. Exatamente. Não existe amigo homem dentro da minha casa que não seja amigo do meu marido. Ele é amigo do meu marido e por ser amigo do meu marido se tornou meu amigo. E eu me encontro com eles com o meu marido. Arrasou. Então há um caminho muito claro aqui nessa realidade. Mas como é bom ter amigos homens. Como é bom ver os homens que convivem na minha casa junto com as esposas. E a minha casa é uma casa cheia de amigos, graças ao bom Deus. As reuniões da igreja, os eventos, o churrasquinho de fim de semana, nós estamos sempre cheios de pessoas aqui. Graças a Deus. E pessoas que comungam na mesma fé, que pensam a mesma coisa. E como é bom um amigo me olhar um dia e falar, nossa, Raquel, hoje você está bonita. E eu entender que não há ali um olhar distorcido, um olhar como eu também, às vezes eu falo com os meus amigos, às vezes quando eles estão um pouquinho gordinhos, eu falo, olha, igreja, você está precisando emagrecer. Você precisa se cuidar, você é um homem muito bonito para ficar gordinho.
E como é bom poder dizer isso e a pessoa entender que há carinho, há amor. Não há olhar de desejo, porque a falta de castidade tira de nós o olhar para o outro que não seja um olhar buscando desejo e prazer, buscando prazer. A Exatamente. ausência da castidade faz com que a gente olhe para o próximo só como objeto de algo e não como uma alma amada por Deus. Algumas pessoas me perguntaram em algumas outras ocasiões, como que você consegue se manter na castidade? A primeira coisa, pegando o gancho que você está dizendo, que a gente precisa fazer é se afastar de pessoas que não comungam da minha realidade. Pessoas que são promíscuas, pessoas que falam piadas indecentes, ou pessoas que se vestem de uma forma. Sinceramente, tem amigos homossexuais que, não posso dizer amigos, são colegas conhecidos que deixaram de ser amigos há muito tempo, que eu não tenho coragem de andar com essas pessoas. Mas você é preconceituoso. Não, eu só quero estar no meu lugar. Eu fui chamado para um lugar. Quem quiser vir comigo, que venha. Quem não quiser, fique no seu lugar. Eu fui chamado para a santidade, assim como as pessoas foram. Quem não quiser, que fique. Eu não posso paralisar a minha espiritualidade porque alguém empacou e acha que está vivendo de acordo com as suas próprias ideologias. Não, eu tenho um Senhor, nós temos um Senhor. E na minha casa não pode frequentar qualquer indivíduo. Eu preciso que comunguem comigo do céu. Eu não sei qual padre que falou ultimamente, não sei se foi o padre Paulo Ricardo, não tenham amigos que não te levam para o céu. Né? Por exemplo, a grande atitude do Rafael Venturini para comigo foi uma atitude de amigo que me apontou o céu. Mude suas atitudes. Porque tem pessoas que te olham, mas você não vê, você é um exemplo, as pessoas te conhecem. Naquela época, acho que tem uns 5 anos, eu não sei quanto tempo tem. Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. A gente vai absorvendo algo de um amigo que não tem um leite, mas tem uma comida sólida de palavra. Eu acho que o povo está com sede de palavra, né? Porque através da palavra de Deus, tudo foi feito, né? Através da palavra, tudo aconteceu. Então, pegando nesse gancho, seus amigos precisam ter essa graça, esse objetivo, esse foco, né? Essa reta intenção do meu coração. Não só não ter relação sexual, mas as minhas atitudes, os meus gestos, as minhas palavras, o meu vocábulo, ele precisa estar ligado ao vocábulo da palavra da igreja, né? É porque, o que acontece? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, é porque quando a gente busca de fato, isso aqui é uma busca eterna, gente. Nós temos, pela mancha do pecado original, a concupiscência em nós. A concupiscência é o quê? É o desejo, a tendência, a inclinação ao que é bom, ao que é prazeroso, ao prazer. E o prazer em si não é pecado. O desregrar-se dele vira um pecado, mas eu tenho uma tendência ao pecado. Então eu vou dizer para você assim, Omar, eu sou casta. Não, eu estou hoje casta. Amanhã você me pergunta de novo. Porque amanhã o meu joelho tem que se dobrar de novo. Porque amanhã eu tenho que pedir de novo a graça de Deus. Ah, mas você é casada. Você pode simplesmente, se você teve uma necessidade de ter uma relação sexual, ter. Sim, é verdade, eu posso. Desde que ela seja ordenada. E uma das coisas ordenadas aqui para uma vida de casal, ter uma relação sexual na castidade, é estar aberto à vida. Então não me venha com essa conversa de que você é casado na igreja, você vive a castidade, mas a sua relação sexual está munida de um anticoncepcional ou de um preservativo, que você não está vivendo castidade, não. Você está vivendo o prazer do sexo dentro do matrimônio. Porque castidade para um casal casado é estar tendo relação sexual aberta à vida. Então não me venha com essa conversa de que você é casado, você vive a castidade porque você não traz sua esposa, porque você não consome pornografia, porque você não pratica masturbação, mas a sua esposa toma um anticoncepcional todo dia, o dia que ela esquece você põe um preservativo e vai deitar na cama com ela, não. Então
é preciso entender que a igreja é santa e sábia para com todos. Eu tenho 15 anos de casado. Eu tenho 4 filhos. Quer dizer que toda relação sexual minha eu gerei um filho? Não, porque isso competiu a Deus. E porque também a minha conversão precisou de um processo nesse sentido. E aqui eu preciso ser muito clara. Eu não casei aberta à vida, eu não sabia disso. E aqui não quero transferir essa responsabilidade para ninguém. Não sabia disso porque ninguém me orientou e porque eu também não procurei saber. Porque nós, vocacionados ao matrimônio, achamos que preparar para o casamento é fazer chá de panela, chá de lingerie, que para mim é uma aberração, enfiar os proclamas dentro do cartório e marcar o casamento e procurar o vestido de noiva e o terno do marido. E preparar a festa. Nós achamos que isso é preparar para o casamento. Não se lê um documento da igreja sobre a vocação matrimonial. E eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém, não. Pode ser, espero em Deus, que tenham pessoas muito melhores do que eu aqui. Mas eu achava que casamento era isso. A única coisa como cristã que eu tinha consciência é que o casamento ia ser para sempre. Mas eu não tinha noção do que era a vocação matrimonial e do que eu estava entrando na vida. Dentro daquilo que eu, como cristã católica, me proponho a viver. E era católica, sou católica desde o nascimento. E era pregadora do evangelho. Ai, Jesus, tem piedade. Misericórdia, Omar. Deus tem muita piedade de nós. Deus é muito bom. Oh, meu Deus. E isso tudo, né, dentro daquele... Meu catecismo caiu. Nós falávamos ontem justamente sobre a lei da igreja, que é uma lei que não foi tirada de qualquer lugar, né? Eu vou falar uma coisa que não é prepotência, mas eu sou tão feliz de falar assim. Aí eu aprendi tanto a ser obediente no início da minha caminhada. Tudo que falava, não, tá bom, porque eu achava, eu vi uma história de um santo, que eu nem me lembro, porque eu tenho TDAH, então eu esqueço de tudo, né? Aí eu esqueci, mas falando que a obediência, nada acontece sem a obediência. Então eu tinha medo de ir para o inferno por causa da desobediência. E mesmo eu, com os meus desequilíbrios de início, era tão ridículo que a gente fazia vigília na casa de Sebastião e aí as cadeiras todas tinham que estar com gente sentado. Porque na minha cabeça, assim, se alguma cadeira ficar vazia, o capeta vai sentar lá. Olha o desequilíbrio. Mas no início, né, a gente via mais capeta do que Deus. Eu não entendo isso até hoje, como é que eu vivi essa realidade. Mas quando eu fui começar a entender que a diferença de Maria não foi só ser humilde, foi toda uma obediência. Então, quando eu falo de Maria, eu falo para as meninas, né? Vocês têm olhado para Maria com um olhar de obediência, desejo de ser puro, por mais que você talvez não vai conseguir chegar aos pés dela, mas pelo menos perto da sombra, e falar assim, não, eu vivo a castidade em todos os sentidos. Ela abrangiu num todo. Não adianta viver ser católico pela metade, né? Porque nem todo mundo pode ser católico. Como é que eu falei? Todo mundo quer ser católico, mas nem todo mundo quer ser obediente aos princípios católicos. Aquilo que a igreja te oferece, irmão. Quem não é católico? Você quer acabar com a pessoa, geralmente, né? Um cara homossexual vira para mim e fala assim, mas como é que eu vou fazer se eu não posso transar? Eu falei assim, meu filho, como é que você vai fazer se você não pode entrar para o céu, se você não viver a castidade? Não tem outro caminho. Mateus 16, 24, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, né? E siga-me. É difícil, mas não é impossível para aquele que crê. Não é impossível para aquele que crê, e há um mecanismo, tudo é graça, Santo Agostinho, né? Tudo é graça. Mas há um mecanismo humano nisso. Sabe o que acontece, Omar? Que as pessoas querem viver a ausência de sexo, mas não querem viver a castidade. Aí, meu irmão, não vai dar certo. Porque a ausência de sexo para um hétero, para um homem, para um solteiro ou para um viúvo, e até mesmo para um casal casado, porque nós, como casados, temos períodos de abstinência de sexo no matrimônio. Nós vivemos essa realidade com uma frequência até maior do que os solteiros imaginam, mas nós vivemos. Então, assim, se eu não consigo ser casto no sentido de ser puro, de purificar as minhas vontades, de purificar os meus sentidos, a ausência de sexo vai ser sempre um problema. Então você não quer ter sexo, mas quer consumir pornografia? Não vai conseguir, meu irmão, não vai dar certo. O caminho se faz caminhando, a escada você sobe degrau por degrau.
Então você quer não ter sexo com a sua namorada, mas você alimenta a tua cabeça, o teu imaginário, a tua mente o dia inteiro com coisas voltadas para o sexo. Aí você quer à noite encontrar com a namorada e dar um beijinho, selinho nela e falando te amo e vai embora. Você não vai dar conta. Então, a ausência de sexo, que é uma exigência de castidade para algumas realidades de vida, ela é um processo de pureza, que é a virtude da castidade vivida em plenitude. Então, se eu quero ter um matrimônio hoje ordenado na castidade, primeiro, eu preciso me educar para ela. Então, se eu tinha o hábito, e isso é muito comum nos casais, nos casamentos, a gente prega para encontros de casais, a gente prega para ECC e a gente acompanha e conversa com alguns casais, com algumas mulheres, que na grande maioria das vezes são mais abertas a conversar. Então, a gente vê mulheres sofridas porque o homem já casado é viciado na masturbação. É terrível. Então há uma dor profunda naquilo ali, mas ele chegou ali daquele jeito. Ele chegou no casamento já viciado na masturbação. Então ele não era puro, ele não era casto antes do casamento e agora porque ele tem uma vida sexual ativa com a mulher, ele acha que ele vai parar de praticar masturbação? Ele não vai. Aliás, ele vai, se ele quiser e com a graça de Deus. Se ele quiser, mas há né? um caminho. Então há um caminho. E há um caminho sofrido, Omar, muito sofrido. Porque nós vivemos numa cultura em que para você se desintoxicar dessa mente sensualizada e voltada para o sexo, você tem que morrer para o mundo, literalmente, meu irmão. Deixa eu te falar, você não liga mais televisão na sua casa, nem desenho infantil. Tá tudo complicado. Você sai do Instagram, você para de assistir propaganda de sandália havaiana, porque até a sandália havaiana para vender ele tem que aparecer com uma mulher nua e com um homem marombado de sunga. Então o nosso imaginário ele é alimentado constantemente com a impureza, pela impureza. E aí viver a virtude da castidade em plenitude é um exercício diário, muitas vezes sofrido, e que requer de nós um empenho violento, como diz o Evangelho. Exatamente. O céu é dos violentos. Eu então fico não me venha achar que você vai falar. conseguir devagarzinho, não. Você tem que ser violento. Você sai logo desses grupos de WhatsApp onde você recebe piada pornográfica de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você está até dormindo e está chegando vídeo pornográfico para você. E não para. Como é que você quer viver a castidade desse jeito, meu irmão? Como é que você, que tem uma realidade de uma tendência homossexual, que é, ainda que não pratique o ato sexual, mas não quer se masturbar, alimentando o seu imaginário dessa porcaria o dia inteiro? Não vai ter jeito, é sofrido, é doloroso, mas é possível, se nós quisermos e formos conosco mesmo violentos e pedirmos incessantemente o auxílio divino. Monsenhor Jonas Abib, né, falava em umas pregações bem antigas que nós temos dois homens dentro de nós, o homem velho e o homem novo. Qual você alimentar mais vai engolir o outro. Então, até mesmo, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tô assistindo uma série agora, Dr. House, não sei se você já ouviu falar. É uma série de médico e tal. E eu acho aquilo fantástico. É a única série que tem que eu posso... Que não é uma série de relacionamento sexual em si. Ela vai falar sobre a medicina. Aí, até que não tem nudez, não tem nada disso. Mas eu não posso mais assistir outras coisas, porque tudo remete à prostituição. Olha, o desenho da Mônica agora tem a Mônica... Como é que chama aquele povo que pinta aqui de preto, gótico, né? Aí tem gótico, a Mônica indecente, de biquíni. Eu tô, meu Deus, é para acabar o mundo. Como é que você vai deixar o celular com o seu filho? Então, até você, isso faz parte da castidade da mãe e do pai também influenciarem diretamente os filhos. E não é dar o celular para ele porque ele está enchendo a paciência, não. Não é. Tem que dar o celular para ele para ele não ter paz, não. Você tem que ter paz. Você tem que exercer como mãe, já ensiná-lo desde criança a exercer um certo nível de castidade no olhar. Olha, eu atravessando a Minas Gerais, tinha um rapaz que me conhecia do outro lado e eu passando. Diz ele que me falou isso. Ele me filmou da Praça Serra Lima até o outro lado. Ele foi andando, me seguindo, para ver o quê? Omar, passou um
homem do jeito que você gosta, tipo o Clark Kent, lá do filme do Superman, na sua frente. E eu lembro que o meu sonho era olhar para trás. Era o meu sonho, olhar para trás e continuar olhando aquele homem. Mas eu falei assim, Deus me livre, olha o que eu pensei. Vai que tem alguém que está me olhando. Na hora eu falei assim, você não está olhando para ele porque tem alguém te olhando ou porque você realmente é convertido? Porque se você fosse convertido, Omar, nem pensaria porque alguém está olhando, mas é porque eu fiz um compromisso com o Senhor. A gente vai se amadurecendo. Cheguei no grupo de oração e ele disse para mim, eu te vi ontem. Eu falei assim, é mesmo? É, seu danadinho. Eu falei, por quê? Porque você passou um homem muito bom e você não olhou, seu ordinário. Eu achei que você ia olhar. Eu falei assim, eu não olhei porque eu pensei que tinha alguém me olhando, mas eu me envergonhei porque eu não deveria ter pensado isso. Eu deveria não ter pensado em olhar para ele porque Jesus já era o Senhor da minha vida. Mas a gente vai aprendendo. Mas é um processo, Omar. Né? É um processo. Eu acho assim, o processo de conversão que é contínuo, ele também é gradativo, né? Então, quando a gente entra na igreja, quando a gente tem aquele encontro pessoal com Deus maravilhoso, a gente quer viver o amor. Quando a gente vê que o amor, para ser amor, ele é exigente, que senão não é amor. O amor que não exige não é amor, é qualquer coisa. O amor é exigente. Então, exigente no sentido assim, não de te cobrar as coisas, mas no sentido de nos colocar numa posição de mudança. Mas até a gente chegar nessa condição de fazer por amor a Deus, a gente primeiro faz por medo. E não tem problema nisso, não. É verdade. Fiz por medo do inferno. Quando sou pequena, por falta de consciência, faço por medo da minha mãe. Porque minha mãe é um sinal de Deus na minha vida. Se a minha mãe me descobrir fazendo aquilo, ela vai me cacetar. Então eu faço por medo de apanhar. E porque a consciência também ela vai amadurecendo. Ela vai crescendo. Então eu já deixei de pecar muitas vezes por medo de morar no inferno. Você tá doido? No meu início de conversão, eu ia para o meu quarto para rezar e falava, Jesus, eu não quero nunca te largar, mas eu pensava assim, eu não quero te largar ou eu não quero ir para o inferno, que é diferente. Eu tinha medo do inferno. Mas tudo bem ter medo do inferno, se esse é o primeiro artifício, porque o entendimento ele vai amadurecendo. É verdade. Se Deus já me deu a graça, e olha aqui, eu vou falar isso para você de todo o coração, meu irmão. Se nós já temos a graça de reconhecer que existe inferno, nós já estamos sob efeito da graça. Porque essa religião de hoje não prega nem inferno mais. É verdade. O povo acha que inferno já nem existe. Então, se nós já temos uma consciência, porque aqui na consciência é adesão à fé, a igreja ensina que existe inferno e céu. Então, eu creio. Não interessa o que o padre está pregando lá no altar. Não interessa o que o pregador famoso do Instagram está pregando. O inferno existe. E se eu, por medo de ir para o inferno, estou lutando pela santidade, eu já estou num caminho ordenado. Mas eu preciso amadurecer no amor para com Cristo. Mas é um processo. Hoje, em algumas coisas, e graças ao bom Deus, nesses 30 anos de caminhada, 28 de pregadora, muita coisa eu já deixei de fazer por medo do inferno e por amor a Deus. E outras eu ainda preciso amar a Deus. É um processo, é um caminho. É um caminho. Em outras eu preciso amar a Deus. Em outras eu já deixei de fazer por medo do inferno, mas por amor. Então, é por isso que eu não sou santa. É por isso que a santidade dificilmente vai chegar nessa vida. A gente vai chegar no céu. É verdade. Né? Porque a santidade é o amor a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Mas é um processo, é um caminho. Agora, o que eu não posso, e é preciso tomar muito cuidado com isso, é quando eu me autoavalio, eu chegar à conclusão de que eu tenho medo do inferno e aí me rendo a essa pregação mundanizada, a essa pregação distorcida que existe hoje de dizer, mas você não precisa ter medo do inferno, Deus é misericórdia. E aí eu começo a compactuar com o meu pecado, porque Deus é misericórdia, e esqueço de lutar. Aí, meu irmão, deixa eu te falar, você acreditando ou não acreditando, o inferno já está praticamente garantido. Exatamente. É claro que quem vai dar o aval final é Deus, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas o caminho mais certo para o inferno é esse aí.
do comodismo numa misericórdia alienante e da falta de luta pela santidade. Exatamente. Então, mas é um processo. Eu, com 15 anos, eu deixava de fazer muita coisa por medo do inferno. E Sim. deixa eu te falar, e eu pregava o inferno numa violência, meu irmão, você não tem noção. Eu já olhava pro menino e falava assim, irmão, você presta atenção que o fogo do inferno queima e não consome. É verdade, é triste. Mas, glória Hoje... a Deus, eu amadureci. Se eu não tivesse vivido isso, Omar, talvez eu não estaria aqui hoje. É verdade, é aquele, Talvez aquele não. impulso do primeiro amor. É certo. É. Todos os meus exageros, todos os meus radicalismos, todos os Meu meus Deus. excessos me fizeram o que eu sou hoje. Me fizeram casar aos 27 anos virgem. Olha que bênção. Eu tenho a graça de dizer que, apesar de não ter vivido um namoro 100% casto por causa dessas coisas que eu já relatei aqui no início, eu tive a graça de viver e de entender que Deus me fez para um homem que hoje é meu marido. Amém. E acho interessante, crescer com ele nessa vida conjugal. eu acho interessante, Raquel, é que algumas pessoas me perguntam, Má, essa é a sua maior cruz? Eu digo, ela já foi uma grande cruz. Não deixa de ser. Mas ela já foi muito mais pesada no início da caminhada. Porque a gente vai criando aquele calo, sabe? Aquele calinho. A vida vai nos calejando. E o não ao pecado dói. Sabe? Eu não quero aqui pintar um céu maravilhoso sem caminho tortuoso. Eu faço da minha tendência homossexual para que as pessoas entendam. Para mim, hoje é mais tranquilo lidar com essa situação do que antes. Antigamente, irmã, eu era tão desesperado que um dia eu cheguei para o Padre Vidal, que hoje é Bispo Vidal. Dom Vidal, só me tranca dentro da capela hoje. Você acredita que ele já me deixou preso dentro da capela? Porque eu pedi, me prende, porque se eu sair daqui hoje, eu tô com um negócio, uma treta marcada para hoje. E eu não vou resistir, porque o voto é muito bom. Aí ele falava assim, fica aí. Ficava a noite inteira em adoração. Quando eu via, eu falava assim, Jesus, eu ia te trocar, Jesus. Mas agora eu estou salvo aqui, eu estou preso aqui. Porque eu prefiro ficar preso. Mas eu fiz isso porque eu lembrei de uma história de uma santa que pediu uma amiga dela para trancar ela dentro do lugar da capela porque ela não queria rezar. Eu só fiz porque eu não queria pecar mesmo. O negócio estava mais feito que você imagina. Eu já tinha falado assim, ó, pode ter certeza que eu vou. Você me pega lugar, nem lembro, você me pega lugar assim. Nunca mais eu vi essa criatura, mas a gente precisa lutar. Você que está começando agora, né, que tem um espinho na carne, como eu, entenda uma coisa. Se você não fizer uma experiência com Jesus urgentemente, você não vai entender esse chamado. Não é qualquer um que entende, eu entendo isso. Mas você que já está na igreja, e eu conheço pessoas que têm cargos na igreja e que têm namorado, né? Que se casaram no cartório, aí em Valadares, mas já estão vivendo isso. Eu digo, vão para o inferno os dois. Caiu de novo, repousou. Caiu de novo. Então fala assim, olha, vai para o inferno. Não adianta você pintar um Jesus Cristo misericordioso e esquecer que ele está às lágrimas, porque ele te ama com um amor incondicional. Não adianta ficar pregando mais essas coisinhas gostosas que as pessoas gostam de ouvir. Sabe esses negócios de Instagram que tem uma... Você que está aí, Deus ama você. E essas vozes aveludadas com músicas internacionais atrás, que são até hinos, mas pelo amor de Deus, gente, para de achar que essa voz aveludada é a voz de Deus. É a voz de Jesus, é aquela que prega o evangelho, que fala que o evangelho não é docinho como a gente gostaria, como o pudim que está no fogo agora. Não é doce assim. O evangelho ele é amargo, mas depois ele passa a ter sabor de céu. Mas isso é como você disse, a gente vai conquistando. A gente vai conquistando. E eu não sei se você consegue perceber, mas há uma grande beleza nisso. Porque é exatamente esse processo que você está dizendo. Existe a nossa condição humana, a gente não é aqui alienado. Você viveu uma realidade de experiências muito profundas, muito marcantes, de vícios. Então, existe
um caminho humano, natural, biológico, da crise de abstinência, das noias, né? Eu não conheço esse caminho, porque eu não fui viciada nisso. Então, esse processo, para uma pessoa que caminha por um processo biológico, ele é muito sofrido, porque existe sim o caminho da desintoxicação, o caminho das crises de abstinência, em qualquer outra situação. Nós estamos falando aqui da realidade sexual, mas quem, por exemplo, tem o vício da gula, de comer compulsivamente, o vício da compra, porque todo e qualquer vício, né, ele é uma desordem violenta, né? Então, assim, ela é uma prisão. Então, uma pessoa, por exemplo, que é compulsiva em comprar, quando ela decide não comprar, para ela é uma coisa horrorosa. Então, existe um tratamento biológico ali, e às vezes, muitas vezes, precisa-se, inclusive, de acompanhamento médico. Procurem cristãos, mas precisa de um acompanhamento médico. Mas como nós não podemos aqui falar do biológico porque não temos capacidade, falamos um pouco do espiritual, entendendo também que até o espiritual, cada pessoa tem o seu caminho, mas o caminho não foge da verdade. A verdade está na igreja, a verdade revelada está ali. Então, se a igreja te diz, meu irmão, não dá certo. E essa realidade humana, eu fico às vezes pensando, esses dias eu estava pensando, rezando e meditando, e eu pensando, meu Deus, por que que a sociedade não consegue perceber o sofrimento que essas desordens têm causado? Porque você veja bem, Omar, nós estamos cada vez mais sendo orientados a viver conduzidos pelo instinto. O ser humano é um composto de alma e corpo. A alma pode ser também determinada pela inteligência. Então, nós estamos falando de um composto, né? São Tomás de Aquino falava que nós somos um composto, que é alma e corpo, inteligência e matéria. O ser humano hoje está sendo conduzido a viver somente pela matéria, pelo instinto, pelos desejos, como um cachorro, como um animal. O animal vive pelo instinto. Né? O animal está com sede, não interessa se você vai dar para ele água suja ou limpa, ele vai beber porque ele está com sede, porque o que coordena o animal é o instinto, é a vontade, é o desejo. Nós temos alma ou inteligência, você determina do jeito que você quiser, que nos faz olhar para a água com sede e ver, ela está suja, eu não vou tomar, eu aguento esperar, eu vou esperar até chegar uma água limpa. Quando nós decidimos viver simplesmente conduzidos pelos desejos, pelos instintos que estão em nós e que Deus colocou em nós, mas que não podem nos dominar, porque nós temos uma inteligência que é quem deve coordenar, porque há uma realidade aqui, e a gente precisa entender isso, meu Deus, nós precisamos entender isso rápido. Não é o corpo que controla a alma. Não é o corpo que controla a inteligência. Nós somos humanos porque a inteligência controla o corpo. Então, quando eu decido permitir que o meu corpo domine a minha inteligência, eu estou decidindo viver como um animal. Só que o animal não tem a memória que você, ser humano, tem. Então, você maltrata um animal hoje, dependendo do maltrato, se ele for um maltrato muito violento, pode até demorar um pouco, mas a memória dele vai absorver aquilo ali, ele vai acabar. Nós não. Nós guardamos, nós temos uma memória profundíssima. Nós temos memória no subconsciente, desde o seio materno, gente. Nós que somos aqui filhos da renovação, a gente já passou por situações de oração de cura de pessoas precisando ser curadas de coisas do seio materno. Então, quando você vive uma realidade onde o seu corpo coordena a tua alma, você pode até viver isso, mas você não pode se eximir das marcas que isso vai deixar em você, das recordações que isso vai trazer para a tua vida. Então, as marcas de uma alma que é coordenada por um corpo, ela é profunda. Então, você vive as realidades de uma relação deturpada. Você fica remoendo aquela relação deturpada. Você lembra dos maus tratos que você passou quando um homem te humilhou, quando uma mulher te humilhou, quando um homem te desprezou por outra, quando um homem terminou de ter uma relação sexual e simplesmente vestiu a calça e foi embora e falou, olha, não me procura mais. Você decidiu se entregar àquilo por instinto, mas a sua memória, a tua alma vai gravar aquela experiência por muito tempo. Talvez até pela vida toda. Até pela vida toda. Então você vive como animal, mas não pode sofrer as consequências disso como um animal, porque você é gente, porque você tem alma, porque você tem inteligência, porque você vai guardar, porque você vai lembrar, e porque você vai precisar ser curado, e porque você vai precisar entrar num processo de tratamento patológico juntamente com o tratamento espiritual, porque você vai precisar entender que Deus ama a tua alma, que ela foi criada por Deus e é para Ele que ela tem que se direcionar, porque enquanto ela não se direcionar para Ele, ela vai estar infeliz. A inclinação Isso é um caminho do profundo, homem, né? A inclinação do homem para o pecado
é tão grotesca, né? Porque nós viemos dos nossos pais adâmicos, né? Os primeiros pais, e trazemos essa concupiscência. E hoje, quando a gente prega contra isso, contra esses desvalores, né? Hoje eu estava vendo na internet, eu nem quis postar, que eu fiquei com nojo daquilo. Uma mulher pegando uma outra de coleira no shopping, porque na cabeça dela ela acha que ela é uma cachorra. Isso. Então ela age como no shopping, todo mundo olhando, ela sendo carregada numa corda, andando como uma cachorra. Eu digo assim, gente, as ideologias do mundo, elas estão tão grotescas. É aquela mulher que se casou com uma árvore nos Estados Unidos. São pessoas que perderam a noção do que são. Não, ficaram doentes mesmo. Totalmente doentes. E aí eu fico vendo, até mesmo o pessoal da bandeira colorida que usa o arco-íris como ideologia deles, como criação deles, eles são frustrados. Por quê? O arco-íris não é de uma ideologia, não pertence a uma regra aqui da Terra. O arco-íris foi um sinal da promessa de Deus com o homem, da aliança, né? Que ele fez com o homem de novo. O inimigo é tão idiota, tão mesquinho, que ele pega aquilo que Deus criou, sabendo o inimigo que não pode criar nada, ele só pode copiar porque ele é um lixo, ele vive de copiar, então ele copia algo de Deus para mostrar para o povo. Nós também podemos, só que aqui tem liberdade. Aqui tem alegria, tem felicidade. Não, aí não tem felicidade, aí tem restos que caíram da mesa. Eu fui convidado para sentar na mesa do banquete do Cordeiro. Entende? As pessoas mendigam porque querem ou porque não ouviram o que a gente está dizendo ainda. Ontem eu responsabilizei todos os sacerdotes que são da teologia da libertação. São sacerdotes que não fizeram compromisso com a Igreja de Cristo. Esqueceram que são pastores de ovelhas e as tratam como cachorros, porque dão água na latinha para elas beberem. Não convida as ovelhas para sentarem à mesa do banquete. Quando deixam de dar para elas o alimento da igreja, a formação, a intelectualidade das pessoas estão feridas por ideologias mesquinhas, medíocres, que não têm Espírito Santo, que não têm santidade, que não têm castidade, que não têm reta intenção. É o que a gente precisa hoje. Reta intenção. O trabalho que a gente precisa fazer hoje em nós, porque todos nós fomos contaminados por isso. Eu às vezes me pego fazendo um exame de consciência e pensando assim, não, esse pensamento meu aqui está errado. Jesus, eu preciso que o Senhor me coloque alguma coisa para ordenar isso aqui, porque está errado, mas eu ainda não consegui achar o lugar certo dele. Porque nós fomos todos contaminados em algum momento. Hoje a minha luta é para que os meus filhos sejam menos contaminados do que eu fui. Porque o meu processo de conversão, ele existe até hoje e ele, por pura graça de Deus, foi me preservando de muita coisa. Mas muitos não tiveram a oportunidade que eu tive. Muitos não foram preservados como eu fui. Eu falo isso mesmo para Deus. Deus, conhecendo profundamente a minha miséria, conhecendo profundamente a minha capacidade de racionalizar as coisas e de ter dificuldade para vencer aquele raciocínio já criado e assimilado, Deus me impediu de viver muitas coisas e me manteve num lugar sagrado por toda a minha vida. Ainda que com uma formação precária, né? Porque a gente vai crescendo. E temos que crescer por nós mesmos, porque infelizmente é doloroso dizer isso aqui, mas infelizmente esperar que os nossos sacerdotes no altar nos formem. Tá difícil. Privilegiados são os que têm isso. Eu tenho aqui na minha paróquia um padre muito conhecedor da verdade. E sou muito grata a Deus por isso. Mas a gente ainda vê algumas coisas assim, algumas lutas espirituais, porque há também uma contaminação que não desejada por ele, mas que o alcançou, né? Mas quem busca a verdade não foge dela, não. Exatamente. Aqueles que buscam a verdade, mais cedo ou mais tarde, são por ela encontrados. Porque antes de nós querermos encontrá-la, ela quer nos alcançar. Porque a verdade é Jesus. Olha, né? O meu padre aqui é novo, né? Meu padre chegou esse final de semana na igreja.
eu já fiz uma lista de pecado. Ele, coitado, já chegou, já vou sambar pecado nele amanhã. Já marquei confissão amanhã, 2 horas da tarde. Mas isso é de 15 em 15 dias, porque eu preciso disso. Existem lutas em nós que a gente precisa vencer, sabe? E é abastecendo, enchendo o homem novo que eu faço com que isso aconteça. Gente, já são 8h52, a nossa live Daqui a pouquinho vai cair. Vai. Vamos para as considerações finais aqui. Sim. Então, Ô, meu irmão, vamos lá. Pode ir lá. Eu quero agradecer a você demais, demais. Que bate-papo gostoso, prazeroso foi esse bate-papo com você. Te dei liberdade, você me deu liberdade, foi, puf, casou. Glória a Jesus. E eu espero que mais e mais vezes aconteça isso, para que o povo possa ser informado das graças que a gente conseguiu alcançar até aqui. Até aqui. Eu que agradeço, meu irmão. É sempre uma alegria ter você. Espero em Deus que a gente se veja brevemente, fisicamente, né? Você precisa dar um pulinho aqui em Valadares. Eu vou dar um pulinho. Eu para sair de Valadares é difícil, porque são 4 crianças, igreja. Para sair de casa, a gente tem que fazer, praticamente montar uma excursão, entendeu? Eu entendo isso. Mas Faz a parte. nossa casa está aberta para você. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria pedir para que você sempre reze aí por nós, pela minha família. Nós temos um grande carinho por você. Sempre que você lembrar, reze uma Ave Maria por nós. Eu te sigo lá, viu, no Instagram. Eu não consigo curtir tudo, às vezes eu não vejo tudo do início ao fim, mas eu tô seguindo lá. Certo, tô adorando a conversa de herege com os meninos, o Eduardo e o Yuri. Domingo que tem preciosidade. mais. Não sei se vou conseguir assistir todas, mas fica lá gravado. Os meninos são preciosos, tenho certeza que vai acrescentar muito para a vida de quem conseguir seguir. Tanto o Yuri quanto o Eduardo. O Eduardo é meu amigo pessoal, meu padrinho, meu afilhado, meu compadre. Uma pessoa que tem muito carinho. E o Yuri não tenho convivência próxima, mas eu tenho plena certeza do conhecimento e do amor a Deus e à igreja que o Yuri tem. Isso Amém. É precioso demais para nós. Amém. Quero convidar você que está aqui nos assistindo, que não me segue, a seguir lá no Instagram. O apostolado lá é simples, viu, gente? É muito simples, até porque a minha primeira missão é a minha família. Então, eu não tenho tempo de ficar produzindo conteúdo todo dia, toda hora. Mas a gente reza o Ângelus todos de segunda a sexta ao meio-dia. É um momento de 10 minutinhos precioso. É um apostolado oracional. A gente tem uma live semanal oracional, que é toda terça-feira à noite. E eu tenho um canal lá no YouTube, ainda pequenino, né? O projeto é grande, mas eu preciso ter tempo. Vou colocar essa live de hoje lá. Tá bom. O meu apostolado lá no YouTube é semanal. Todos os domingos sai um vídeo de reflexões novas. O projeto para lá é grande, mas como eu sou pequenininha, a gente vai crescendo devagarzinho. À medida que a família vai permitindo, a gente vai produzindo material lá. É verdade. Muito obrigada, viu, Omar? Rafael não está aqui, mas ele tem um grande carinho por você. Eu também, tenho certeza que a hora que você quiser vir aqui, ele vai ficar muito feliz, viu, igreja? Amém. Deus abençoe vocês que participaram da live. Obrigado. Por favor, sigam a Raquel. Vamos bombar esse Instagram dela, porque tem muito conteúdo. Eu já visitei lá. Tem muita coisa boa. E é isso. Deus abençoe vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, Raquel. Deixa eu só dar um recadinho aqui para quem está ouvindo. Você que está nos ouvindo, meu irmão, não esqueça. Você é um ser humano, composto de alma. E a alma é aquilo criado por Deus, que Deus infundiu em você. A alma, que é a sua inteligência, só vai repousar quando com o Criador dela se encontrar, que é Deus. Então não procura muita coisa fora do lugar, não, porque você só vai encontrar em Deus. Viu? Amém. Te amo, Omar. Deus abençoe. Deus Te amo abençoe, também. viu? Beijo. Fica com Deus. Tchau, querida. Tchau para todos vocês. A gente volta domingo com o Papo dos Hereges. Isso aí. Com Deus, gente. Até a próxima, Fica com se Deus quiser. Tchau.